Boa tarde, pessoal que já vai entrando. Estamos iniciando o webinar, fazendo as liberações do pessoal que está aguardando. Daqui a pouquinho já começo com alguns recados. Eu e o Robson já estávamos conversando um pouquinho sobre o assunto e temos um bom conteúdo aqui para passar para vocês. Vamos fazer o seguinte, todo mundo que já está entrando, coloca ali no chat embaixo de onde vocês estão falando, nome. Se quiser identificar também de que tipo de empresa, né, que vocês estão, para a gente entender um pouquinho mais essa regionalidade brasileira que a gente tem, de muitos estados, muitas culturas diferentes, e já conhecer um pouquinho de vocês. Olha só, já estou vendo o pessoal aqui do Grupo Pereira, que bom ver vocês, Robson, Kevin. Esses já são velhos conhecidos meus. Bom vê-los aqui, meus amigos. Não se acanhem, pessoal. Podem colocar ali que a gente vai conhecendo vocês, hein? Estão nos ouvindo, quem está chegando aí. A gente vai dar mais um minutinho para o pessoal entrar e a gente já começa com alguns recadinhos antes do assunto e logo depois já com o conteúdo. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar o nosso webinar. Todo mundo já conseguiu entrar, já conseguiu conectar o som. Espero que todo mundo escutando muito bem. Vou pedir para você, meu amigo Robson, compartilhar já a tela. Vou dar alguns recadinhos antes da gente começar o conteúdo, que é bem importante para ter a interação de todos aqui durante a chamada, tá? Bom, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto tão polêmico e tão em alta ultimamente, né? Rotatividade de colaboradores em supermercado. Como engajar a equipe e qual é essa mentalidade de melhoria que a gente tem que passar, tanto para o colaborador, tanto para essa gestão que está à frente, né, de uma equipe e que precisa trabalhar com esse conteúdo. Então, antes da gente entrar no assunto, Robson, pode ir passando, vou passar alguns recadinhos, algumas orientações para vocês, tá, pessoal? Logo aqui embaixo tem o QA, o Q&A, para vocês realizarem perguntas, tá? Esse é o local onde a gente consegue ter acesso, a gente está monitorando e a gente vai poder responder tanto durante a chamada, como o que a gente não conseguir responder durante o nosso encontro, a gente faz a resposta posterior, tá bom? Segundo recadinho para vocês. Quem quiser contribuir, por favor, fiquem completamente à vontade. Nós temos duas possibilidades. Você pode reagir, interagir durante o conteúdo e também levantar a mão. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fazer alguma contribuição, vocês são muito bem-vindos. Pode fazer ali, levantar a mão no ícone, que a gente vai abrir o espaço para que vocês possam falar e contribuir com o nosso encontro, tá bom? Terceiro recadinho. O chat está liberado para vocês. Conversem, façam conexões, contribuam com alguma colocação que vocês queiram, tá? Aqui não é o local para pergunta, fiquem na pergunta no Q&A, mas qualquer assunto, qualquer interação que vocês queiram escrever, não se sintam à vontade para falar, podem usar aqui o chat. Combinado? Bom, último recadinho para vocês. Aqui nós temos o nosso programa de parceria, Parceiraço. Para você que ainda não conhece, para você que está conhecendo agora, esse programa, a gente está compartilhando com vocês essa missão que nós temos de organizar as informações da cadeia e que vocês possam ganhar um retorno com isso. Então, vocês indicam pessoas
empresas que vocês acreditam que possam se beneficiar do uso das nossas ferramentas, dos usos dos nossos projetos, e vocês recebem até 80% da primeira mensalidade e também um valor recorrente por 11 meses dessa indicação que você fez. Então, deixamos aqui o QR Code, aproveitem para escanear, fazer a inscrição e aproveitar esse benefício que a gente tem para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, Robson. O que temos hoje de assunto para conversar? Então, apresentações. Eu sou o Cariel Pedra, sou especialista aqui dentro da Paripasso já há 5 anos. Trabalhei desde a parte da cadeia produtiva de produtores, distribuidores, consultorias, indústrias e hoje estou muito no dia a dia de processos de varejo. Então, a parte prática e a parte da gestão estratégica de todos esses dados e como, além dos dados, trabalhar com uma gestão propriamente de projetos e de colaboradores dentro dessa parte de dados que a gente organiza e disponibiliza para as pessoas. E aqui eu vou abrir para o Robson se apresentar, comentar um pouquinho aqui, vários anos de experiência e vai trazer um conteúdo bem legal para a gente hoje. Robson, é Boa contigo. tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É uma turma bacana, uma turma boa aí, né, Cariel? Presente no nosso bate-papo aqui. Meu nome é Robson Rodrigues, eu sou das Minas Gerais. Eu tenho mestrado em administração, trabalho nessa área de gestão de pessoas, recursos humanos há mais de 20 anos. A gente estava conversando aqui um pouco antes de vocês chegarem. Já está indo para mais quase 40 anos de mercado, né? Além da área varejista, né? Outras áreas como o segmento da indústria e o segmento da educação também. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos aí uma empresa que leva o nosso nome, que é o Grupo Robson Rodrigues. Nós temos a empresa de consultoria empresarial, de consultoria na área de educação. Temos uma empresa de cursos online, tá? Alguns cursos focados nessa área de atendimento e vendas principalmente. E eu sou instrutor credenciado do Sebrae Minas, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, da Associação Mineira de Supermercados, entre outros parceiros que a gente tem no mercado. E hoje eu estou tendo a felicidade, o prazer de estar aqui com a Paripasso. Eu agradeço desde já o convite de vocês por estar aqui. É uma honra estar com vocês nesse bate-papo. Espero que a gente possa contribuir, pelo menos um pouco, para poder despertar nos nossos convidados aí uma interesse, um despertar para esse assunto que, como disse o Cariel, tem sido algo do momento, algo que realmente está preocupando muitas organizações. Ok? Vamos lá, Cariel? Vamos lá, Robson. Eu também tenho a agradecer bastante pelo que a gente conversou já. Tenho certeza que o conteúdo vai ser muito legal para o pessoal, vai surgir vários insights, várias dúvidas também, vários questionamentos, né? Então, vamos começar o assunto. Eu sei que você trouxe aqui um pouquinho, então é bem importante a gente, antes de entrar em toda essa questão do assunto, né, contextualizar o que que é essa rotatividade. A gente está ouvindo bastante falar, mas o que que a rotatividade é pela essência, né? Como que a gente pode conceitualizar ela para depois a gente entender as causas, as problemáticas, as soluções e os direcionamentos. Perfeito, perfeito. É claro, pessoal, que nós traçamos aqui uma linha, né, de raciocínio para que nós possamos passar com mais tranquilidade para vocês. E a proposta nossa é, de forma alguma, esgotar definitivamente o assunto, mesmo porque ele é um assunto muito complexo, mas a gente traz aqui algumas reflexões para que nós possamos, né, contextualizar. E a primeira questão é essa que o Cariel está falando, é o conceito. Então, o que que é rotatividade? O mercado fala muito de turnover, né? E eu gosto muito de usar o termo abrasileirado mesmo, né? É falar a nossa linguagem, que o turnover nada mais é do que a rotatividade, ou seja, é o entra e sai de colaboradores de uma organização. Então, esse movimento de colaboradores, num determinado período dentro do seu negócio, ele vai compreender essa rotatividade. E essa saída do colaborador da empresa, ela pode ser feita de uma forma voluntária ou involuntária. Ou seja,
a entrada é de uma forma voluntária, porque a empresa está captando pessoas no mercado e o candidato, ao perceber que talvez aquele ambiente seja um ambiente propício para ele, ele também voluntariamente se candidata às vagas ofertadas, né, aos cargos ofertados, e aí ele adentra se assim ele for selecionado. Agora, a saída, ela acontece das duas formas, né? A saída voluntária da empresa é quando eu, como colaborador, em determinado momento, eu senti vontade de sair da empresa, de me dirigir para uma outra empresa no mercado. Então, eu faço isso de uma forma voluntária. Dependendo da relação que existe dentro da empresa, eu tenho condição de pedir demissão ou de fazer uma negociação. Enfim, isso vai depender muito da relação que existe entre a empresa e o colaborador. E a demissão involuntária ou a saída involuntária desse colaborador é quando ele, mesmo não querendo sair da empresa, a empresa, por alguma razão dela, né, por uma redução de pessoal, por uma necessidade de reduzir custos, ou porque existe algum contratempo ali, ela acaba desligando esse colaborador da empresa. Então, conceitualmente, rotatividade é isso, tá? É esse movimento de entrada e saída de colaboradores de uma organização. Agora, dentro dessa linha de raciocínio, é importante trazer aqui dois pontos de reflexão para vocês. Primeiro, o seguinte: a gente considera a rotatividade um indicador importantíssimo acerca da saúde da organização. Aquela empresa que tem uma rotatividade muito grande, ou seja, por exemplo, ela tem 50 funcionários e todo mês 10 funcionários, 15 funcionários saem e entra dentro da empresa. Então, isso é um ponto de alerta para a organização, ela serve como um farol, que a gente tem que identificar o seguinte: uma empresa que tem um nível de rotatividade muito grande, é claro que nos níveis hierárquicos medianos e altos, ou seja, no nível tático e no nível estratégico, quando você tem uma rotatividade muito alta, é mais preocupante. Por quê? Porque são essas pessoas pensantes da organização. Então, quando você elabora um planejamento e leva em consideração esse público seu, esses agentes que estão dentro da sua empresa, que serão as pessoas encarregadas de desdobrar isso para a equipe funcional, se eles têm uma rotatividade muito alta, você perde o norte da sua organização. Do mesmo lado, lá na base operacional, no nível operacional da empresa, quando você tem uma rotatividade muito grande, você tem um custo muito alto, porque você tem que. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, e isso vai acabar impactando muito nos resultados da organização, porque as pessoas, elas, quando começam a absorver a cultura da empresa, elas saem. Então, esse é um ponto de atenção nesse primeiro momento. E no segundo momento, o seguinte: que essa rotatividade, pessoal, ela pode refletir, em grande parte, num prejuízo causado na sua empresa pela falta de planejamento nos processos de recrutamento e seleção. Mas como assim, Robson? Porque a gente tem visto muito as empresas partirem para o recrutamento sem fazer um planejamento adequado. Ou seja, o que eu quero exemplificar? De repente, eu estou começando a ter uma perda de colaboradores ali, de repositores, por exemplo, no meu supermercado. E aí, ao invés de eu analisar por que eu estou perdendo tanto repositor, para eu poder, então, tomar uma ação, uma medida para contratação de pessoas que tenham um perfil para aquela função, eu saio contratando ou recrutando, né, de uma forma aleatória. E aí o que vai acontecer? O ciclo ele vai continuar, ele vai perpetuar dentro da empresa. Então, conceitualmente, eu trouxe esses três pontos para a gente poder começar a analisar sobre essa questão da rotatividade, Cariel. E aqui tem um ponto bem importante que você comentou ali no início, né, Robson? Aqui, a rotatividade nada mais é também do que um alinhamento de expectativas, né? A Isso. empresa tem um cenário ideal para aquele colaborador participar, assim como o colaborador, e a gente vai falar daqui a pouquinho também, ele tem uma expectativa versus aquele cargo, né?
O mundo de hoje tem várias oportunidades, seja no emprego formal, seja no emprego com internet, né? As possibilidades estão enormes. Se ele se interessa em aplicar para uma vaga, é porque há algo naquela descrição, naquela proposta, ela está encaixando com o propósito de vida dele, né? Então, esse trabalho aqui de planejamento no processo de recrutamento e seleção, ele tem que ser muito bem feito para não ter essa parte aleatória, né? De você escolher, por ser uma operação, um cargo um pouco mais operacional, qualquer pessoa serve? Não. A pessoa tem que estar Sim. alinhada com a proposta da vaga, porque ela pode entrar e se desestimular já logo de início, e também qual é o fit da empresa, qual que é a proposta e o propósito que a empresa está passando para aquele colaborador que vai entrar, né? Não é uma vaga por si só, é Isso. a vida daquela pessoa que está sendo colocada muito mais tempo, em alguns casos, dentro da empresa do que propriamente em casa, né? É Então é isso um aí. ponto bem importante. E a medição da própria saúde da empresa, né? A gente acha que a rotatividade aqui ela tá só ligada com o mercado, tá acontecendo porque hoje o cenário está assim. Não, pode ser que o problema esteja aí dentro de casa com algum processo, algum ponto que precisa ser ajustado, e aí você consegue dar uma volta nesse ciclo, né? Quebrar esse ciclo de ficar perdendo pessoas para não ter todos os prejuízos que a gente vai falar também aqui que pode causar, né? Isso vai ficar muito claro, é isso que eu ia falar. Isso vai ficar muito claro daqui a pouco, na hora que a gente for falar das principais causas, né, que levam à rotatividade dentro das empresas. E, pessoal, só fechando esse primeiro ponto, isso que o Cariel colocou para vocês é muito importante, porque, assim, já há algum tempo, eu vou dizer para vocês que já está indo para quase 30 anos que a gente vem falando no mercado da importância de colocar o setor de recursos humanos no planejamento estratégico da empresa. Não tem jeito de você elaborar um planejamento estratégico se você não pensar nas pessoas que você precisa dentro da organização. De traçar esse perfil, e nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Caminhando, Canelo? Vamos caminhando. Pode seguir, Robson. Então vamos lá. Bom, então, de posse dessa visão, dessa importância de entender esse planejamento, né, e de que o setor de recursos humanos deve fazer parte do planejamento macro da organização, ao traçar os objetivos, as metas, né, e tudo mais, é importante a gente pensar, né, três pontos aí fundamentais. Primeiro, é preciso mensurar, avaliar e determinar novas estratégias para o cumprimento de metas para que o negócio de vocês andem de acordo com aquilo de acordo com a missão da empresa, de acordo com a visão dela, onde ela quer chegar com o negócio de vocês. Então, a gente só consegue chegar a atingir o planejamento que a gente quer a partir do momento que a gente tem condição de mensurar e de acompanhar isso. Porque quem não mede fica num navio desgovernado, à mercê do vento. Então, na administração, a gente fala que essa é uma das grandes importâncias da administração, de controle. Do controle não é do controle de saber aonde que você está indo, onde você vai, o que, que é. Não, o controle de saber qual o caminho que nós estamos seguindo para atingir as metas que foram estabelecidas. E no recursos humanos, no setor de recursos humanos, não é diferente. Porque o que que acontece? A gente tem visto muito alguns empresários, alguns presidentes, diretores, viu, Cariel? Perguntar o seguinte: mas a gente investe na área de recursos humanos e a gente não tem um retorno disso. Então, essa realmente é um ponto que é importante salientar para vocês aqui, que é preciso estabelecer alguns indicadores. Porque, por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente que a gente vai traçar ali um plano de treinamento, né, de capacitação para a nossa equipe no ano de 2025. Tá bom. Mas o que que a empresa vai ganhar com isso? Então, eu preciso estabelecer aonde que eu estou, aonde que eu quero chegar e de que forma que eu vou acompanhar esses resultados ao longo do tempo com a capacitação que eu estou dando para os meus colaboradores. Então, o RH, ele precisa medir alguns pontos, né? A avaliação das pessoas, o nível de satisfação delas, porque esses fatores também, eles vão interferir na rotatividade que nós estamos falando. E o terceiro ponto é que faz parte desses números essenciais o cálculo dessa rotatividade
até mesmo para você evitar prejuízos e atrasos. Então, o que a gente vê muito acontecer é que o mercado hoje, o Cariel foi muito feliz em dizer que existe uma premissa de que as pessoas acreditam que a culpa é somente do mercado. Ele é um fator, mas não é o único. Ou seja, a competitividade aumentou muito, pessoal. Então, hoje, os colaboradores que estão hoje no mercado, eles têm uma ampla oferta de possibilidades. No segmento de vocês, varejista, no segmento industrial, no segmento de comércio, prestação de serviço, enfim, esse leque de opções dá a essas pessoas a possibilidade de escolha, né? E quando a gente ainda tem uma mão de obra qualificada, essa possibilidade ela se torna mais forte ainda. Então, a gente tem que pensar nesses números, a gente tem que diminuir cada vez mais a possibilidade de haver rotatividade dentro da empresa, para que a empresa não tenha prejuízos com relação a isso. Porque é custoso, para você que está me ouvindo aí, se você é um gerente, você é um líder, é custoso para a empresa demitir alguém e contratar alguém novamente. Né? No bate-papo que nós tivemos, eu e Cariel, essa semana, eu dei um exemplo para eles de um caso, né, que aconteceu no ano passado aqui na minha região, de um colaborador que ele foi feito todo um processo de recrutamento e seleção com vários candidatos, fez aquele processo de entrevista, de testes psicológicos e tudo mais, escolheram um determinado candidato. Ele foi lá, fez os exames médicos, né? A empresa forneceu EPIs para ele, uniforme e tudo mais, e culminou com uma prévia no feriado, um feriado numa quinta-feira. Então, na quarta-feira, ele já estava apto para ir para a empresa, e ele passou o feriado, a quinta, sexta, sábado, domingo, e na segunda-feira era para ele se apresentar na empresa. No momento que ele se apresentou, 8 horas da manhã, ele foi na empresa, 10 horas da manhã ele estava de volta no escritório, já pedindo demissão. Então, isso é um prejuízo enorme para a empresa, porque envolve uma série de profissionais que estão dedicando o seu tempo para poder realmente fazer. Então, a falta de planejamento e de acompanhamento de indicadores levam a esses danos que realmente podem ser prejudiciais à saúde da empresa. E além do que, Robson, o RH ele tá ali transversal a toda empresa, né? Então aqui, como você falou, se tiver gestores, coordenadores de áreas que estão preocupados, façam essa ponte com o setor de RH, porque eles estão olhando para um cenário assim completo da empresa como um todo. Isso. E é importante que as áreas que estão tendo a rotatividade façam propriamente o planejamento de o que que eu preciso contratar, qual a demanda que eu tenho versus o que eu preciso de pessoa, né? E ajudar nessa meta. Isso. E aí o RH, que tem esse senso comum, né, de ser uma área mais pessoas, mais voltada para essa parte relacional, acha que, ok, metas não são visíveis? Não, devem ser visíveis, né? O dado está Isso ali. Se aí. você não conseguir mensurar, você não vai ter um planejamento a longo prazo do que executar para corrigir e também nesse mercado competitivo de não ser algo pontual, né? Ah, eu fiz uma pesquisa agora, eu coloquei um benefício a mais, poxa, mas daqui um mês tem uma empresa competitiva que tem um cenário diferente, um benefício novo que surgiu, então tem sempre que atualizar essas metas e ir acompanhando a volatilidade do mercado, né? Ele sempre está mudando. Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. Algumas causas comuns da rotatividade. Como eu disse para vocês no início, longe de querer esgotar, né, o assunto, mas eu elenquei alguns que a gente tem visto acontecer no mercado, algumas dores de alguns empresários, né, de algumas empresas, de diversos segmentos, inclusive, né, não só do segmento varejista, mas de diversos segmentos. E aí nós vamos falar aqui um pouco de cada um deles. Olha, o primeiro ponto, baixos salários e benefícios. Costuma acontecer muito de haver uma comparação muito grande, né? Quando alguns mercados são parametrizados por sindicatos, né, por convenções coletivas e tudo mais, isso minimiza um pouco. Mas quando a gente se depara com mercados em que não existe isso de forma contundente, as empresas elas
elas ficam um pouco oscilando no mercado com relação a essa questão salarial. E aí a gente se depara com situações diversas, né? Então, primeiro eu vou dar um exemplo de salário, depois eu falo um exemplo de benefício. Então, por exemplo, as pessoas às vezes falam assim: ah, mas Robson, eu preparei um funcionário dentro da minha empresa aqui, eu gastei um tempo com ele, eu dei treinamento durante um ano e de repente ele foi embora por causa de R$ 50. Mas será que ele foi embora só por causa dos R$ 50 mesmo? Então a pergunta que eu faço é isso. Aí a gente vai fazer algumas reflexões que está aqui ainda nessa página aqui que a gente está lendo, né, para a gente pensar sobre isso. Então, o que que leva uma pessoa a sair por uma diferença tão pequena, tão irrisória, sair da sua empresa para ir para uma outra organização? Então é preciso pensar nisso. Será que a minha empresa está praticando um salário condizente com o mercado? Eu não estou dizendo que você tem que estar no nível salarial top, lá em cima. Porque isso, dependendo da sua empresa, do tamanho dela, isso pode gerar um impacto no faturamento da sua empresa muito grande. E não é isso que eu quero que aconteça com você. Mas você tem que fazer uma análise de como que está o mercado da sua região para você avaliar se aquilo que você está oferecendo está competitivo ou não. Segundo ponto, Cariel foi muito feliz em falar da questão dos benefícios. Olha só, pessoal, às vezes a oferta de benefícios, aliás, ele não falou que foi só uma coisa, não, foi duas muito importantes que lá atrás ele comentou. Quando o funcionário entra dentro da sua empresa, você está contratando um funcionário, ele falou lá, você vira para o funcionário e fala com ele assim: olha, eu espero de você aqui na nossa empresa isso. Aponta um monte de coisas. Mas que hora que você pergunta para o funcionário o que que ele espera da sua empresa? Tá? Então, ele disse isso. E aí, realmente, é para vocês refletirem nisso. Tá? Segundo ponto, eu já vi empresas fazendo aí no mercado, pessoal, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Modismos. Ah, a empresa do Cariel está dando um benefício X, eu vou dar também. Ah, a outra está dando um benefício Y, eu vou dar também. Aí o que que acontece? Recentemente, uma determinada empresa estava oferecendo alguns benefícios e mesmo assim estava perdendo funcionários. E aí me perguntaram para entender. Aí fomos entender. Por exemplo, a empresa estava oferecendo vale creche para todos os funcionários da empresa. Aí eu perguntei para eles assim: quantas mulheres casadas que têm filhos pequenos que precisam de creche na empresa? Tinha 5. Ah, quantos jovens que tem na sua empresa? Tinha, sei lá, 90. Vou pegar uma relação aí de percentual. Tinha 90% de pessoas jovens, 5% de pessoas, de mulheres casadas com filhos pequenos. Eu falei assim: vocês já perguntaram para os jovens se eles gostariam de ter como benefício, por exemplo, um convênio com uma academia? Não, nós não paramos para pensar isso. Pois é, esse é o ponto. A gente é o que quer oferecer benefícios que a gente acha que vai ser bom para o funcionário, mas a gente não pergunta para eles. Entenderam? Ah, quantos funcionários tem na minha empresa que tem uma idade, que tem filhos numa idade universitária que eu posso contribuir com uma bolsa de educação, por exemplo? Então, na verdade, pessoal, quando a gente fala assim da empresa ofertar benefícios, não é qualquer benefício, não é qualquer valor. É a gente realmente olhar para dentro da empresa e verificar qual que é o perfil da minha empresa, dos meus colaboradores, para que eu ofereça salários compatíveis com o mercado e para que eu ofereça benefícios compatíveis. Ah, Robson, mas por que que isso é importante? Porque as pessoas hoje, é o terceiro ponto que o Cariel falou mais cedo, as pessoas estão buscando qualidade de vida. Então, se elas estão buscando qualidade de vida, nós temos que entender qual que é esse novo perfil de colaborador que está dentro da minha empresa hoje. Ok? Você quer que eu discorra sobre todos e depois você comenta? Pode Melhor? discorrer, Robson, porque você foi bem pontual. Eu estava relembrando desse ponto que a gente conversou, que justamente né? A Ah, pessoa antigamente estava muito atrás de salário, salário, salário. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia estamos buscando condição de vida e vai fazendo gancho com todos esses pontos aqui que o Robson falou. O salário por si só é muito importante, porque sim. tem a situação que eu preciso viver.
Mas Sim, se eu estou numa empresa que tem um salário muito bom, mas não tem um benefício, não está próximo da minha casa, ou não tem uma facilidade de deslocamento, não está me reconhecendo, não está possibilitando eu crescer, eu prefiro R$ 50 a menos por algo diferente que vai encaixar com a minha expectativa do que ficar por R$ 50 a mais, ou por isso um aí. benefício diferente. Perfeito, perfeito. Segundo ponto, gente, que causa rotatividade dentro da empresa, é a falta de reconhecimento. Então, nós sabemos muito bem que existem colaboradores e colaboradores dentro da empresa. E isso não é uma característica só da sua empresa, isso é geral. Agora, uma coisa que causa essa desmotivação, né? Essa rotatividade dentro da empresa é o seguinte: eu estando dentro da minha empresa, eu me desdobrando, fazendo o meu melhor para alcançar os resultados que são estabelecidos e ninguém reconhece. O meu chefe não está nem aí. Ele vira para mim e fala assim: você não está fazendo mais do que a sua obrigação, né? Enquanto que aquele outro colega que está sentado na mesa do meu lado, ele fica ali morcegando o dia inteiro, ele fica enrolando o tempo, passando, e às vezes acaba levando um tapinha nas costas, às vezes ele é um bate-papo ali, então assim, essa falta de reconhecimento, ela pode vir, o reconhecimento pode vir de diversas maneiras. É um reconhecimento em público, bate-papo, né, uma premiação, alcançou um resultado magnífico, você dá um plus para ele, de diversas formas. Mas, pessoal, a falta dele, tá, implica realmente em pessoas ficarem desmotivadas e aí daqui a pouco ela está saindo da sua empresa. Terceiro ponto, um ambiente de trabalho tóxico. Um gestor tóxico, um líder tóxico, aquele cara que xinga palavrão, aquele cara que, sabe, briga o tempo todo, nada tá bom, ele fala com o funcionário que ele é ruim de serviço, que ele não presta para nada, sabe, aquele clima organizacional terrível, aquele clima de trabalho que é tóxico, é aquele que o funcionário fala assim, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que ir trabalhar. Meu Deus do céu, eu não aguento olhar para o meu chefe. Eu não aguento olhar para aquele cara que está sentado do meu lado, que fica enrolando o tempo todo. Esse é um ambiente de trabalho tóxico. E se vocês não cuidarem desse ambiente, vocês vão ter uma rotatividade muito grande, mas muito grande mesmo. Porque veja bem, pessoal, eu queria que vocês refletissem só antes do Cariel falar. Cada um de nós que trabalha numa empresa, a jornada de trabalho é de 8 horas. Mas para você ir para uma empresa para ter uma jornada de 8 horas, às vezes você levanta 2 horas mais cedo e chega 2 horas mais tarde. Ou seja, metade do seu dia foi para uma organização. Se ele não estiver feliz aonde ele está trabalhando e for tóxico, ele está morrendo. E aí ele não quer ficar. Não. Fala, Cariel. Não precisa nem ser uma chefia, né, Robson? Esse ponto eu estou lembrando aqui de casos anteriores que eu passei, que pode ser propriamente dentro do setor, um colega ou algo que tira esse ambiente de trabalho legal, ou até mesmo de outro setor, né? Você Isso, está ali na parte da qualidade, você depende do comercial, e no comercial tem uma pessoa que você não consegue acessar, você quando acessa é recebido com ignorância, ou vice-versa, né? O comercial com qualidade. Todo setor dentro de uma empresa tem a sua atividade, mas depende de outro. Então, essa isso aí. relação, não propriamente da chefia, mas dos colaboradores que estão ali dentro, ela precisa ser muito bem administrada, né? Perfeito, perfeito. Bom, seguindo aqui, pessoal, a ausência de plano de carreira, que está muito relacionado ao primeiro ponto que nós falamos. O que acontece dentro das empresas? Um exemplo que o Cariel já ouviu falar esse exemplo umas 2 ou 3 vezes, ele vai ouvir de novo. Você pensa bem, eu sou um cara aqui já de cabelo branco e tudo mais. Aí imagine que eu seja um embalador da sua empresa. Eu estou aí há 20 anos na sua empresa como embalador. Aí chega um jovem hoje do meu lado, recém-contratado, de 20 anos de idade, ele olha para mim e fala assim: quantos anos o senhor está aqui na empresa? 20 anos. Mas se o senhor trabalha aqui há 20 anos como embalador? É. Aí o que ele vai falar? Fala assim: eu não quero ficar aqui 20 anos para ficar só como embalador, sabe? Se a empresa, então, o que a empresa tem que mostrar? Ela tem que criar um plano de carreira dentro da organização para que aquela pessoa que adentrou dentro da empresa no cargo, seja ele qual for, para ele enxergar que existe possibilidade dele galgar cargos dentro da empresa, para que ele perceba o seguinte:
para ele ficar motivado, falou, não, peraí, essa empresa é legal, ela investe em capacitação, ela investe na minha carreira, ela tem um plano aqui de benefícios bacana, consistente, aqui eu tenho um ambiente de trabalho muito bom, então eu vou ficar aqui. Quando nada disso acontece e ainda não tem um plano de carreira, aí você realmente está entregando ele para o seu concorrente no mercado. Então é importante pensar num plano de carreira, e aí o setor de recursos humanos, mais uma vez, é extremamente importante nesse negócio, para ele entender qual que é o perfil da empresa, quantos colaboradores tem, quantos cargos que existem na organização para que ele possa chegar lá no topo ou aonde ele almeja chegar. Claro, tem regras, tem que criar as regras. Que seja tempo de casa, que seja experiência, que seja instrução, né? Quantidade de cursos, enfim. As empresas vão criar as regras necessárias para que ele galgue cargos dentro da sua empresa e que ele melhore a carreira dentro dela. Só para vocês exemplificar vocês, meu pai, né, um senhor aposentado, meu pai trabalhou 45 anos dentro de uma mesma indústria, né, e ele começou como operador e ele saiu de lá como supervisor da empresa. Então, ele galgou alguns cargos ao longo do tempo, né? Teve que estudar para poder melhorar o nível de educação dele, de instrução, né? Para que ele pudesse alcançar o cargo. E aí ele teve uma aposentadoria mais, ele, na verdade, ele como supervisor na empresa lá tinha uma regra que ele aposentava num cargo acima, né? Que ele exercia. Então, é isso que as pessoas querem vislumbrar. O próximo ponto fala da liderança ineficaz. O que é essa liderança ineficaz? É uma liderança que não resolve. Você leva uma demanda para a pessoa, aí você traz uma demanda para mim e eu falo assim, não, pode deixar aqui em cima da minha mesa que eu vou dar uma olhadinha e te falo depois. E esse depois nunca chega. Passa uma semana, 15 dias, um mês, e aquela coisa não é resolvida. O líder ele é procrastinador, ele protela a decisão dele, ele não quer tomar decisão porque às vezes o cara é amiguinho dele, ele é colega, nossa, a gente mora no mesmo bairro, é vizinho de casa. Então, cara, nós estamos falando aqui de uma gestão profissional, né? Então, a liderança, ela tem que ser uma liderança profissional. Aquilo que é demandado para ser feito e que for necessário ser feito dentro da empresa tem que ser. E as pessoas têm que realmente entender que nós trabalhamos dentro de uma organização. Então, isso é muito importante. E, por fim, eu já falei um pouco da desmotivação, eu vou falar da sobrecarga. Aquele funcionário que você tem 10 pessoas no setor, mas você só dá serviço para um, né? Você, Robson, mas é porque ele entrega. Pô, cara, é legal. É bacana que ele entrega, né? Que bom. Mas por que que os outros 9 não entregam? Então, está faltando o quê? Liderança. Está faltando uma gestão eficaz aí para você fazer com que os outros 9 todos estejam num patamar. Claro que um ou outro vai destacar, e claro que um ou outro vai ficar um pouco abaixo. Mas o que não pode é você ter 10 funcionários numa equipe, dois lá na ponta, o cara carrega o piano e tudo mais, e dois lá atrás, só no ar-condicionado, no ventilador, né, pegando a brisa fresca. Aí não tem jeito, né, pessoal? É isso, Karina. E aí entra o plano de carreira também bem feito, né, Robson? Porque esse que está se destacando, você tem que reconhecer, de Isso promover, aí. de ter um plano de carreira para ele passar, como o Robson Souza aqui, do Grupo Pereira, comentou muito bem. Eu não tenho somente uma passagem de cargo de um auxiliar para um supervisor. Eu tenho um auxiliar, eu tenho assistente um, 2, 3, eu tenho Aí. senioridades para que ele possa ir fazendo esses degraus da carreira e chegar, como você deu o exemplo do seu pai, naquele patamar que ele quer. Além Isso do aí. que, eu tenho experiência própria aqui dentro da Paripasso de quem começou também ali no suporte, atendendo vários clientes, né? E eu vejo que essa parte da liderança ineficaz, com um plano de carreira bem estruturado e um colaborador que entra desde o início da empresa para chegar naquele cargo mais alto, ele dá muito mais valor ao cargo que ele tem e também ele tem muito mais condição de compreender quem está
abaixo dele, sobre a gestão dele, porque Perfeito. ele já passou por isso. Então, Isso ele aí. conhece muito mais da empresa e ele conhece muito mais o que a pessoa que está lá embaixo está sentindo, porque ele já esteve naquele ponto. Já Perfeito. mudou muita coisa, ele já colocou e ele sabe como atuar para escutar também aquele colaborador e modificar o que ele precisa. Então, é Isso uma aí. gestão excelente quando você tem o degrau por degrau dentro da empresa. Se me permite, eu vou abrir só um parênteses também, até da minha própria carreira, na área da educação. Eu comecei dentro de uma faculdade como professor, com duas aulas por semana, no primeiro semestre. No segundo semestre, o coordenador do curso já me colocou em mais matérias para poder ministrar. E aí, com 2 anos, já me deram um outro curso superior. Aí eu continuei dando aula, mas eu fui ser coordenador de um outro curso superior. Depois, quando fiz mestrado, eu passei a dar aula nas pós-graduações também e cheguei ao cargo de diretor interino, né, durante 6 meses. Então, quer dizer, é uma evolução. Agora, isso aconteceu de um dia para o outro? Não. Foram 6 anos para eu poder, né, desde o momento que eu entrei dentro da faculdade até eu me tornar um diretor interino, foram 6 anos de carreira. Então, é preciso que realmente as pessoas entendam que é um processo, né, Cariel? E que isso demanda um tempo para que ele aconteça. Exatamente. Quando você vai passando para a próxima tela aqui, Robson, eu vou pedir para o pessoal, coloquem no chat aqui para vocês compartilharem quanto tempo vocês estão nessa empresa e qual é o valor que você dá para esse crescimento que você teve aqui. Quero ouvir um pouquinho de vocês no chat, enquanto o Robson vai trazer aqui os impactos da rotatividade para É. vocês. Existem dois tipos de impactos, tá, pessoal? Os impactos negativos e os impactos positivos. Os negativos estão relacionados com os custos, que nós comentamos rapidamente logo no início, os custos com desligamento, com recrutamento e treinamento. Ou seja, quando eu mando alguém embora, eu tenho um custo operacional, eu tenho um custo financeiro, né, desse processo. Eu tenho um custo de um clima organizacional que ele vai acabar sendo prejudicado, porque as pessoas, às vezes, saiu uma pessoa que era benquista ali no grupo, na equipe, então isso acaba trazendo um impacto negativo também. E eu vou ter outro custo com recrutamento, seleção das pessoas, entrevista, aí eu tenho que envolver psicólogo, eu tenho que envolver os gestores de recursos humanos, eu tenho que envolver o líder lá da área que está precisando desse colaborador, então depois ele tem que passar por um processo de treinamento, então tudo isso gera um custo organizacional, por isso que nós falamos do planejamento, para que não tenha esse impacto negativo dentro da sua empresa. Segundo, o impacto negativo na rotatividade é a perda de conhecimento. Então, você investiu num colaborador, ele está na sua empresa ao longo de um determinado período, essa pessoa tem um conhecimento da empresa, da cultura organizacional, de tudo aquilo que ele aprendeu ali, e que ele pode dar muito mais para a empresa, né, para formar novos colaboradores e tudo mais. Então, você perde esse conhecimento, porque o conhecimento é algo que é intrínseco, ele está aqui na minha mente. Se eu sair da empresa e for para outro lugar, esse conhecimento vai comigo. Por mais que a gente transcreva algumas coisas, é o que eu falo muito. Eu estou atualmente atuando numa diretoria de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tem muitos jovens trabalhando comigo. Aí eles falam comigo: nossa, mas o senhor tem conhecimento, o senhor podia escrever vários livros. Eu falo assim, eu podia escrever 10, que eu não vou conseguir colocar tudo aquilo que eu adquiri em 40 anos de carreira dentro desses 10 livros. Por quê? Conhecimento ele é algo que fica dentro das pessoas. E, obviamente, que a empresa perde em produtividade, porque ela vai perdendo a produtividade à medida que as pessoas saem da empresa. Até a próxima pessoa chegar, conhecer a cultura, aprender o que precisa ser feito e começar a dar retorno, você vai perder aí, dependendo da pessoa, 2, 3 anos, no mínimo. Mas tem impacto positivo também, por incrível que pareça. A rotatividade nem sempre também pode ser enxergada como algo ruim, né? O que é bom não a rotatividade? Primeiro, a renovação de ideias e talentos. Cara, se você traz pessoas jovens no mercado, se você traz uma pessoa que ela tem uma experiência de um outro supermercado, uma outra empresa do varejo, ela tem uma carga de conhecimento que ela adquiriu e que vai te trazer aqui para dentro com ideias novas.
Agora, o que não pode é a gente podar as ideias, porque aí não resolve, aí você está trocando 6 por meia dúzia. Então, eu falo muito, pessoal, para os líderes, para vocês líderes que estão aqui me escutando, que a melhor ganho que você pode ter numa nova contratação é ouvir as pessoas com aquilo que eles têm de melhor para trazer para dentro da empresa. Vamos ouvir as pessoas. Tá? E também a questão das oportunidades para novos colaboradores. Se você tem um plano de carreira dentro da empresa, conforme o Cariel disse, o funcionário que está ali, ele está vislumbrando novas oportunidades. Opa, né? Tá saindo um supervisor, tá saindo um coordenador, tá saindo um líder. Deixa eu ver, eu preencho o perfil, vou me candidatar, e aí ele tem essa motivação de buscar esse. E isso é fundamental para a empresa também, porque oxigena e ainda gera exemplos para os outros que estão dentro da empresa. Ok? Vamos seguir. Bom, falamos aí do que é rotatividade, falamos aí das causas principais, falamos aí dos impactos, e agora vamos falar um pouquinho aqui dos passos para tentar diminuir esse índice de rotatividade dentro da empresa de vocês. Então vamos lá. Eu coloquei 4 pontos que no meu ponto de vista, são muito importantes. Podem ter outros, mas na minha visão. Primeiro, dê atenção ao clima organizacional. Então, nós já falamos aí de um clima ruim, de um setor ruim, de uma troca de, né, experiências ruins. Quer dizer, isso cria um ambiente desfavorável para o crescimento da empresa. E isso promove uma rotatividade muito grande. Então, é importante que você, gestor, que você ofereça um ambiente favorável ao seu colaborador, para ele sentir prazer de ir à empresa, para ele sentir vontade, interesse em contribuir para poder crescer ele também e fazer a empresa dele crescer. Então, isso é fundamental. As pessoas vêm buscando satisfação no ambiente de trabalho, pessoal. E satisfação no ambiente de trabalho não significa necessariamente que você vai colocar uma mesa de sinuca para o pessoal jogar. E quem não gosta de jogar sinuca, vai fazer o quê? Sabe? Eu lembro que quando lá nos idos da década de 90, final da década de 90, que nós fomos implantar 5S na indústria onde eu estava trabalhando na época, e aí colocaram lá sinuca, totó, jogo de carta e tal, mas as pessoas não estavam, nem frequentavam. Aí fomos fazer uma pesquisa no refeitório com os colaboradores, o pessoal tinha 1 hora e meia de almoço, sabe o que eles queriam fazer? Ver filme. E aí a gente implantou um negócio muito legal que nós fizemos igual há pouco tempo aí, eu acho que uma dessas emissoras faz. Ele põe 3 opções de filme e pede para o pessoal votar qual quer assistir naquela semana. E aí a gente punha o pessoal dentro do auditório e aí dividia o filme ali em 1 hora, todos os dias até o pessoal assistir. Pessoal, o auditório ficava lotado e com lista de espera. Então, às vezes a gente quer buscar uma satisfação no ambiente de trabalho por coisas mínimas, mas é preciso a gente escutar a nossa equipe. Incentivar a permanência do colaborador na organização. Como que eu vou incentivar? Com um clima organizacional legal, com um plano de carreira consistente, dando oportunidades para que as pessoas cresçam dentro da empresa, oferecendo um plano de benefícios e uma remuneração compatível com o mercado. Então, essas coisas vão melhorar o clima. E aí vão fazer as pessoas sentirem vontade de trabalhar na empresa. Tá? Segundo ponto, ofereça possibilidade de aprendizado e aperfeiçoamento. Como eu venho também da área da educação, é uma outra área, né, que eu amo também, né, tenho paixão por essa área. Eu falo sempre o seguinte, que a empresa ela tem que ser uma continuidade, né, do processo de educação. É contínuo. Eu contrato alguém para dentro da minha empresa e eu tenho que oferecer para ele uma visão, apostar, investir nessas pessoas. Eu falo o seguinte, o exemplo que eu dei para o Cariel essa semana foi assim, você pensa bem, você tem um açougueiro aí. Aí a pessoa pensa, qual o treinamento que você tem que dar para um açougueiro? Ah, Robson, ele tem que entender de qualidade de carne, ele tem que entender de corte de carne. Beleza. Mas ele, como açougueiro, ele atende o público? Atende. Então ele tem que ter um curso de atendimento ao cliente. Ele vende? Vende. Então ele tem que saber vender. Então ele tem que ter um curso de técnicas de venda. Ele trabalha em equipe? Trabalha, então ele tem que saber trabalhar em equipe. Então ele tem que ter um curso de trabalho em equipe.
Ah, ele tem que ter um bom relacionamento? Tem. Então, ele tem que saber relacionar com as pessoas do setor dele e com os outros da empresa. Então, ele tem que ter um curso de relacionamento interpessoal. Então, só aí, eu já. Ah, ele tem que ter um curso de cultura da empresa. Só aí eu listei 8 cursos. Se você tem 12 meses no ano, você dá um curso para o colaborador uma vez por mês, por exemplo. Então, ele vai sentir que a empresa investe nele e vai promover, pessoal, essa sensação de pertencimento, que também é outra coisa que está na moda hoje, né? As pessoas falam assim, puxa vida, ele bate no peito, apruma, né? E fala assim, eu pertenço a essa empresa, né? Então, como que eu vou fazer a pessoa pertencer se eu não invisto nela? E aí, para aqueles que são incrédulos, né, pode estar pensando assim, ah, mas foi até a primeira coisa que o Cariel me perguntou lá atrás, né? Ele falou assim, Robson, tem alguns empresários que estão questionando assim, por que que ele tem que investir no funcionário? Meu irmão, por duas razões muito simples. Primeiro, se você não investir, você vai ter uma mão de obra ruim, má formação. Ele não vai te dar o resultado que você precisa. Segundo, se você investe nele, enquanto você está investindo nele, ele está devolvendo para a empresa enquanto você está investindo nele. Mas ele quer ir embora. Ué, os pássaros eles nascem, crescem, cria pena e voam. Todo mundo na vida quer crescer de alguma forma. Agora, se você quer que ele fique dentro da sua empresa, estabeleça um plano de carreira para ele ter motivação, para ele querer ficar na sua empresa. E investir em conhecimento, pessoal, traz retorno à própria empresa em resultados e boas práticas, né? Então, eu não vejo isso como prejuízo de forma alguma. Terceiro ponto, faça Robson, entrevista. Oi, vamos vamos lá. retornar naquele ponto 2 ali, porque a gente teve um comentário bem interessante aqui, tá? A Miriam Uhum. falou que é importante também ter pessoas capacitadas para fazer esse treinamento e o acompanhamento. Não simplesmente Isso, pegar aquele colaborador novo, né, e colocar com um outro colaborador que também não sabe o que faz. Então, isso você ter aí. processos de treinamento não é somente para pessoas que já estão dentro, mas para você ter essa entrada da pessoa dentro do padrão que você espere que ela chega, né? Essa liderança, por Isso. exemplo, eu tenho um funcionário que é replicador, ele passa esse treinamento, claro, não vai ficar sempre na mão daquela pessoa, porque você pode estar sobrecarregando ela com algo que está fora da função, então você tem que pensar nessa automação dos treinamentos, né? Ok, eu tenho uma pessoa que faz muito bem isso. Por que que a gente não pode fazer uma gravação, coloca esse treinamento para dentro da empresa, quando a pessoa entra, ela vai nele e tem a pessoa ali de exemplo do lado junto dela para tirar as dúvidas, para ir passando, né? Então sempre Isso. tem esse crescimento, por exemplo, eu vejo as pessoas que estão aqui dentro, que estão crescendo, estão passando treinamento para mim, sabem muito do que estão fazendo, eu quero ser que nem elas, né? Isso aí. E esse ponto que você comentou da pergunta, né? Eu vou refazer essa pergunta porque a resposta que você me deu foi excelente, né? Eu tive casos de clientes que me perguntaram: Poxa, mas eu tenho um colaborador aqui que eu treinei. Deu 2 dias, eu terminei o treinamento, ele estava muito bem, veio uma outra empresa, contratou ele, ele está saindo. Tudo que eu investi tá lá. Será que eu não estou fazendo? Imagina, eu estou gastando o meu tempo, gastando o meu investimento como um trampolim para ele sair daqui e ir para uma outra empresa? O que que E eu aí faço? é isso. A pergunta é essa: o que que você está fazendo para evitar que ele saia? Essa é a pergunta. Muitas vezes a gente quer colocar a culpa no funcionário que está saindo, que ele não deu valor à empresa, que ele foi ingrato, né? Essas coisas que a gente escuta no mercado. Não, a pergunta é o contrário. O que que você está fazendo para ele ficar? Essa que é a pergunta, né? Porque a pessoa precisa. É tudo que nós já falamos até agora, né, Cariel? E eu gostaria só de reforçar como é que chama a nossa colega que fez a pergunta, Cariel? A Comentou o Miriam. negócio. Miriam. Miriam, além disso, né, importante, uma sugestão que eu sempre dou, e foi bom você falar sobre isso, eu sempre gosto da figura do padrinho. Ou seja, você elencar uma pessoa que é uma pessoa responsável, comprometida, uma pessoa que sabe fazer, que ele seja o padrinho daquela pessoa que está chegando agora, tá? Por quê? Nós vamos chegar para o Robson, que está chegando agora, e eu vou chegar para o Cariel, que é o meu padrinho,
e aí nós vamos falar assim, ô, Cariel, o Robson está chegando agora, você é o padrinho dele, nos 3 próximos meses você vai acompanhar a evolução dele. Robson, o Cariel é seu padrinho, e nesses 3 próximos meses ele vai te orientar. Daqui a 3 meses, ou daqui a um mês, eu vou chegar perto do Robson e vou falar assim, ô Robson, o Cariel está te ajudando? É indicador. Há os indicadores aí. Ô, Cariel, como é que está a performance do Robson? Ele está mostrando interesse? No segundo mês, as mesmas perguntas. Eu não tenho que esperar passar 3 meses para eu poder ver se está dando certo ou se não está. Então, isso é um processo de educação continuada, né? Que realmente eu acho que funciona muito bem. Isso é muito bacana. As empresas que adotam isso, né, realmente tem um resultado mais rápido que elas desejam ter. Legal? Vamos caminhar, Perfeito, né, Robson. Cariel? Vamos seguir, Senão a gente. pessoal. A gente está aqui quase nas 4 horas, tá? A gente vai passar alguns minutinhos, tem poucos slides a mais, mas conteúdo bem importante, tá? Então vamos segurar mais um pouquinho aqui com vocês para a gente finalizar o assunto. Isso aí. Então, vamos lá. Terceiro ponto: fazer entrevistas de desligamento. Ô, pessoal, aí é realmente entender as pessoas, os colaboradores, por que que eles estão querendo sair da empresa. Entender os motivos, investigar os motivos dessas saídas. Obviamente que não é todo funcionário, não é todo colaborador que gosta de falar, tá? Alguns que saem de forma involuntária, às vezes são convidados a se desligarem da empresa, né? Às vezes fica ali aborrecido, fica chateado e acaba realmente falando, né, cobras e lagartos. Então a gente tem que saber peneirar essas coisas para que a gente entenda que ele está num momento de insatisfação com a empresa que às vezes foi provocado por uma coisa que ele não esperava. Então a gente tem que ter essa maturidade para entender isso. Agora, a gente ouvir o colaborador, a gente tem que entender as respostas que vão ser dadas e entender que são respostas muitas vezes transparentes e sinceras. Olha, eu estou saindo porque eu não gostei daquele gestor ali, não. O cara é mal educado, ele é sem educação, ele trata a gente mal. Aí você começa a observar que naquele setor especificamente, a rotatividade é maior ainda. Então, quer dizer, será que a culpa é dos funcionários que estão ali? Ou é o gestor daquela unidade que não está correspondendo? Então, as respostas que vêm das entrevistas de desligamento, elas têm que ser muito bem aproveitadas pelo setor de recursos humanos, em conjunto com as respectivas áreas, tanto com a chefia hierarquicamente acima, como de onde está tendo um turnover maior, para a gente realmente investigar e sanear os pontos que estão precisando, aqueles pontos críticos que precisam ser trabalhados. E por fim, pessoal, fechando com aquilo que nós falamos lá no primeiro slide, planeje cuidadosamente as contratações. Então, como que eu planejo isso, Robson? Primeiro, embora está numa ordem inversa aí, mas eu vou começar pela frase do meio. Analisar o perfil conforme a necessidade da empresa. A gente tem visto muitas empresas terem problemas de contratação porque não especifica detalhadamente, criteriosamente, o perfil do colaborador que ele deseja contratar para a organização. E aí, realmente, às vezes, pega uma pessoa que parece ter um currículo top, muito bom, mas a pessoa não tem o perfil do ambiente onde ele vai trabalhar, sabe? Por exemplo, isso acontece com muita frequência. Às vezes você pega uma pessoa de um cargo específico, um analista de informática, por exemplo, e essa pessoa está desempregada, ela quer ir para o mercado, e aí você fala assim, não, mas esse cara trabalhou há 15 anos que ele trabalha num outro supermercado X, não, eu vou trazer esse cara para cá que ele vai ser um bom supervisor. Não vai. Não vai. Porque ele não sabe lidar com gente, ele sabe lidar com máquina. Ele trabalhou a vida inteira dele trabalhando com máquina. Eu lembro, e aí mais um exemplo que eu vou dar para vocês, teve um determinado cliente meu de um segmento de panificação, uma padaria muito grande mesmo, de 60 funcionários, e o comprador ia casar e ia embora. Ele estava se desligando da empresa e ia embora para outra cidade. E aí o proprietário, né, era um casal, os proprietários queriam contratar um outro comprador e me pediu para poder ajudá-los nesse processo. E aí
Me elencaram lá uns 10 currículos, nós fomos analisando os currículos e tal, aquela coisa toda, filtramos 3. Aí eu filtrei 3. Só que a esposa, né, a própria empresária, chegou para mim com um currículo e falou assim: mas eu gostaria de contratar esse aqui. E aí eu olhei para o currículo do camarada e ele era um comprador de 15 anos de experiência vendendo peças automotivas. Ela falou assim, esse cara é muito bom, ficou 15 anos na empresa, falou assim, mas ele ficou vendendo, comprando peça de carro. E ele não ficou comprando produto de padaria. Ele não sabe nem como é que compra uma farinha de trigo. Não, mas eu quero experimentar ele. Beleza, a senhora é que é a dona, a senhora manda. Conclusão, o cara ficou 4 meses na empresa. Aí ela virou para mim e falou assim: se eu tivesse escutado o senhor, né? Eu falei, pois é, consultor serve para isso, né? É para dar opinião, mas tudo bem. Então, não adianta. Então, nós temos que planejar cuidadosamente as contratações dentro da empresa. E, pessoal, desenvolver continuamente as competências dos seus colaboradores. Continuamente. Então, esses 4 pontos, para mim, são vitais. E aí, a gente está caminhando para o final, né, Carinha? Como fazer o colaborador valorizar o investimento da empresa? Né? Que é a segunda pergunta lá que o empresário normalmente faz, né? Bom, então eu tenho que promover condições para que ele tenha qualidade de vida. Ele não tem que perceber que a empresa que ele está indo é um abatedouro, é um matadouro. Não. Ele tem que ter qualidade, ele tem que falar assim, puxa vida, que legal, amanhã eu estou indo para a empresa, né, dar o meu melhor para a gente poder ter resultado. Pô, legal, a gente está crescendo, a gente está conseguindo resultado, eu estou ganhando também com isso, eu tenho uma participação no lucro ali da empresa e tal, beleza, né? Minha família tem aqui um plano de saúde bacana, eu tenho ali uma condição de botar meu filho para estudar numa escola melhor. É isso que o cara está buscando na sua empresa. Aí ele vai valorizar o investimento. Segundo, proporcionar oportunidade de crescimento através de um plano de carreira. Pessoal, eu comecei minha carreira como auxiliar de enfermagem do trabalho. A minha formação técnica é como eu sou técnico de enfermagem. Hoje eu sou diretor de estratégia da qualidade de uma prefeitura de Coronel Fabriciano de 110 mil habitantes. Então, se você não enxergar uma evolução na sua carreira, é a pirâmide de Maslow, né, Cariel? É Maslow. Então a gente tem que chegar no topo da nossa carreira pensando em crescimento, tá? E promover um ambiente que proporcione maior engajamento do colaborador nas causas da empresa. O colaborador ele tem que defender sua empresa, cara. Ele tem que vestir a camisa. Aliás, ele não tem que só que vestir, não. Ele tem que suar, tem que torcer a camisa. Aí sim você vai ver um funcionário valorizando todo o investimento que você fez. E eu não quero delongar muito, né, para a gente também não tomar muito tempo de vocês, até para abrir alguma pergunta aí no final, né, caso seja necessário. Robson, então o que você recomenda para a gente? Inovem. Para vocês serem competitivos no mercado, inovação. Inovação em quê, Robson? Primeiro, nos processos da empresa. Melhorem os processos, escutem seus colaboradores. Eles são a principal ferramenta para que vocês possam melhorar e ficarem engajados naquilo que eles estão propondo. Segundo, invista em ferramentas e equipamentos mais modernos. Para de usar aquela máquina, aquele computador da década de 80 que o computador fica girando igual uma manivela. Já trocou a peça dele 300 milhões de vezes e ele não funciona mais, meu irmão. Traça um plano de investimento para você e estabeleça, né, uma melhoria em ferramentas, equipamento, para que sua equipe tenha condição de trabalhar melhor. Terceiro, invista em softwares de gestão e novas tecnologias. Existem ferramentas hoje no mercado, né, Cariel? Softwares de gestão que o seu líder, o seu gestor, ele tem que aprender a ler um relatório, a saber o que é uma curva ABC, identificar quais são os produtos principais da empresa, aquilo que traz rentabilidade, aquilo que realmente nós temos que melhorar dentro da organização, para que você consiga alcançar os resultados estratégicos da empresa. Os objetivos que a diretoria, que a presidência ou que o dono da empresa está querendo dentro da organização. Então, ser competitivo nesse mercado não é nada, não é, é complexo, mas não é difícil. Desde que a gente coloque a empresa nos trilhos que a gente quer
estabelecer. Bom, antes de eu encerrar aqui, né, Cariel? Aqui, Robson, eu quero Você... colocar um ponto bem importante. Você falou de inovação, de investimento em ferramenta, em software. Vamos voltar um tempinho lá atrás, quando o Robson falou do pertencimento. Você, como colaborador, como gestor, como dono da empresa, você quer fazer parte daquilo que você está trabalhando. Então, nada desses pontos aqui de inovação, de investimento, você faz só pela empresa, você faz pelo colaborador. Então, uma dica que eu posso dar: escute o que o colaborador acha. Ah, eu tenho um software aqui muito legal. Poxa, o seu colaborador pode estar usando um software muito parecido que já vai encaixar na ferramenta dele e você consegue pôr para o resto da empresa. Não traz uma coisa nova sem achar que aquilo vai resolver todos os problemas e ele pode já ter um encaminhamento de alguma coisa que ele está fazendo que essa ferramenta nova vai complicar. Seja Perfeito. um equipamento, seja um software, seja um processo, escuta quem está durante o dia a dia na operação, porque ele tem insights muito, muito bons de quem está, às vezes, só de fora olhando o que tem no mercado e olhando o que está acontecendo na empresa. Ele está no dia a Posso dar dia, posso dar um outro exemplo? com certeza. Alguns anos atrás, nós fomos numa empresa, e aí eu perguntei para o proprietário da empresa assim, como é que o senhor controla a empresa do senhor? Ele pegou uma folha de ofício A4 da gaveta dele, ela tinha um risco aqui no meio. De um lado, vendas, de outro lado, despesa. E ali ele relacionava tudo que ele ia vendendo durante o mês, do outro lado ele ia relacionando tudo que ele gastava no final do mês. No final do mês ele traçava uma linha cá embaixo, total de venda, total de despesa. Isso não é controle, não? É claro que é. É melhor do que aquela pessoa que acha que controla a empresa na mercê do vento. Peraí, deixa eu ver para que lado que o vento está soprando aqui. Dependendo de onde estiver soprando, estou ganhando dinheiro ou estou perdendo. Não, gente. Eu concordo com o Cariel. E outra coisa, Cariel, não tem um mês atrás, mais ou menos, eu fui numa determinada empresa e aí uma empresária, né, uma proprietária, ela e o marido, ela me perguntou assim, mas eu comprei um software aqui que eu não sei nem mexer nesse software. Gastei um dinheirão danado nesse negócio para não sei nem mexer. Falei, mas a senhora não recebeu o treinamento, não? Ah, o rapaz veio aqui, me treinou, mas eu não sei mexer com isso, não. E como é que a senhora controla a empresa da senhora? Não, eu tenho uma planilhinha de Excel aqui, que eu coloco aqui todas as minhas entradas, todas as saídas e tal, um fluxo de caixa, que é muito melhor do que muito software que tem por aí no mercado. Entendeu? Então, quer dizer, gente, a solução muitas vezes ela não precisa ser um software mais caro do mundo. Ela tem que ser aquilo que é prático, que é operacional e que vai dar resultado para a empresa. Tá? E o Cariel falou muito bem. Se aquilo está sendo funcional e você consegue gerenciar a sua empresa, para que eu vou ficar inventando a roda com coisas mirabolantes e que vou complicar muito mais o meu universo de colaboradores e de resultados? É isso, Cariel? Ótimo, Robson. Olha, só tenho a agradecer. Espero que o pessoal aqui participou, teve bastante coisa. Vou pedir para você passar porque a gente separou um presentinho especial para quem ficou até o final, né? Então, Com por favor, certeza. passa ali. Aqui tem, volta, vou voltar um pouquinho, Robson, dei um spoiler, volta. Aqui tem os contatos do Robson, tá, pessoal? Quem precisar contatar ele, se quiser tirar alguma dúvida, quiser até aproveitar a experiência que ele tem nos treinamentos, fica à vontade aqui, tá? Depois a gente vai compartilhar. E agora o presentinho para todos. É isso Você que aí. ficou até o Deixa eu, final. Opa, pode deixa eu só falar. agradecer a turma primeiro, né, Cariel? Obrigado a vocês que vieram nos prestigiar aqui. Mais uma vez, obrigado a Paripaz pelo convite. E aí, como o Cariel disse, tô deixando aí para vocês meu celular, e-mail, né? Para que vocês, caso queiram, né, nos convidar para participar aí na sua empresa de um treinamento, uma palestra motivacional, alguma coisa, vai ser um grande prazer estar com vocês. Obrigado mais uma vez. E aí vem o bônus, né, Cariel? Isso mesmo. Obrigado você também, Robson. Pessoal, aqui tem um e-book sobre como reduzir a rotatividade de colaboradores. Então, a gente compilou muito dos assuntos que a gente trabalhou aqui, alguns outros bem interessantes. Você pode escanear o QR Code, já vai ter acesso a esse conteúdo, ele é gratuito, tá? Então, você que está participando, aproveite tudo que a gente conversou aqui, esses insights, e tenha o material para aplicar. Todo o conteúdo
é importante desde que bem utilizado. O conteúdo por conteúdo não vai fazer só a mudança, né? Então vocês precisam pegar tudo isso que foi trabalhado, tudo isso que a gente trabalhou com vocês hoje e colocar em prática no dia a dia da empresa, tá? Perguntas que já foram surgindo, a Cleide aqui se tem o link, a Carol já está colocando o link aqui para vocês do mesmo conteúdo, tá? Para quem não conseguir ler. E aí, fiquem à vontade para aproveitar o conteúdo e também depois surgiu alguma dúvida, quer aproveitar a clientes que já são nossos aqui, colocar em prática algo dentro do clique, dentro de alguma operação de vocês, contem conosco, com os especialistas, que a gente está à disposição para auxiliar em todos os pontos. É isso, meu amigo. Muito obrigado a você, Robson, novamente, por essa Ok, participação e pela experiência, pelo todo o conteúdo que você trouxe. E um até logo para legal. vocês, gente. Até o próximo webinar aqui da Paripasso. Ok, Cariel, Carol, estou à disposição, né? Se tiver algum outro assunto dentro daquilo que a gente tem um pouquinho aí de experiência, vai ser um prazer estar com vocês, que foi muito legal. Gostei bastante do bate-papo aqui, viu? Grande abraço. Grande abraço, pessoal. Até mais. Até. Uhum.